Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jade e eu tô de volta aqui no canal com mais um vídeo especial para as iniciantes. Muitas de vocês lá no meu Instagram me perguntam: Jade, como fazer uma costura reta bem feita? Eu tenho muita dificuldade e eu não consigo responder lá porque precisa de um pouco mais de detalhes. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal. Então, se você não me conhece, se você é uma iniciante na costura, tá começando hoje, quer saber como costurar reto, já deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal. Esse canal tá cheio de vídeos pra você que é iniciante na costura. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre o processo de costura é que eu desconheço qualquer profissional que sentou na máquina de costura de primeira e fez uma costura reta, contínua, maravilhosa. Isso quer dizer que a costura ela tem processo, início, meio e fim, e ele precisa ser respeitado. Se você não respeitar esse processo, você vai interferir no resultado. Então por isso que às vezes nós não conseguimos costurar reto de início, porque existe um processo a ser seguido até você conseguir esse resultado. Então é esse processo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. É muito importante que você conheça a sua máquina de costura. E uma das reclamações de quem começa a costurar, as primeiras costuras mesmo, é que a máquina, você perde o controle da máquina facilmente. Às vezes você pisa no pedal e ela corre muito rápido. Essa parte aqui da máquina, ela fica lá no chão e você posiciona o seu pé, pressiona e solta. Quando você pressiona, você acelera a sua máquina. Então a agulha vai batendo no tecido e formando os pontos, a costura, unindo um tecido ao outro. Só que às vezes, quando a gente é iniciante na costura, a gente tem um pouquinho de medo dessa peça da máquina. E às vezes a gente usa ela errado. Você pode perceber que ela tem uma anatomia própria, ela é meio em diagonal. Então, quando a gente está começando a costurar, a gente tende a pressionar somente essa parte com a ponta dos pés. E isso faz com que você perca o controle da máquina. O ideal é que você posicione o seu pé com o apoio aqui do calcanhar. Se você tiver o pé pequeno igual eu, pode colocar o calcanhar aqui em cima, mas se for do contrário, você coloca ele no chão e com a ponta dos pés você vai conseguir medir a aceleração da sua máquina. Então faça o teste aí na sua casa, pressionando aqui só com as pontas, com os dedos dos pés, e quando você posiciona o seu calcanhar e então acelera a sua máquina, você vai conseguir notar que você vai ter um controle maior sobre a máquina. A segunda dica que eu tenho para vocês é determinar a margem de costura. O que é uma margem de costura? Margem de costura é a distância entre a linha de costura e o final do tecido. Então, margem de costura é essa distância aqui. Essa distância entre a linha de costura e o final do seu tecido é você que vai determinar quanto de margem de costura você tem ou precisa deixar. Se você não sabe nada sobre margem de costura, tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui em cima e aqui embaixo para vocês. Então eu peguei um retalho aqui de tecido para vocês verem e eu fiz uma margem de costura aqui de 2 centímetros. Quando eu for costurar, eu quero que a minha agulha bata nessa linha que eu determinei com um risco de giz. Eu vou posicionar a minha linha exatamente na direção da minha agulha. Depois que eu posiciono, eu abaixo o meu pé calcador e então eu começo a costurar. Agora é a hora de usar o passo anterior, de você controlar o seu pé lá no pedal, que tá lá no chão. Quando você aprende a usar o pedal corretamente, você tem a opção de controlar bem a sua máquina. Você pode controlar pisando bem fundo e ela vai bem rápido,
ou você pisando bem devagarinho. Eu vou pisar bem devagar para vocês verem que é possível sim você controlar a sua máquina e ela costurar bem devagarinho. Tá vendo só como que ela tá mantendo um ritmo bem devagar? E se você é iniciante na costura, esse processo aqui vai ser essencial. Se você já pegou o jeito da coisa, você pode dar uma aceleradinha maior. E olha só como a nossa costura ficou perfeita, exatamente onde eu determinei que ela ficaria, com a margem de costura que eu decidi lá no início da minha modelagem. Então fica assim, olha, vamos supor que aqui seja o lado direito e aqui o lado avesso. Fica muito bonita essa costura. Agora você pode estar se perguntando assim: mas Jade, eu vejo as meninas da internet fazendo costura sem dar um risco no tecido. Como que elas conseguem fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui também. Aqui na sua máquina, depois você olha, ela tem um monte de risquinho. Você vai olhar aí na sua máquina reta, aqui na base tem um metal onde tem vários riscos. Algumas têm uns números, outras, assim como a minha, não tem nada escrito. Mas esses risquinhos, eles não estão aqui à toa, eles são medidas. Então essa informação é muito interessante para quem está chegando agora. Mas como que você vai usar esse distanciamento? Nós determinamos que a nossa margem aqui do nosso retalho vai ser de 2 centímetros. Olha, tá balançando um pouquinho porque eu tô segurando aqui a câmera na mão, para vocês conseguirem enxergar bem. Eu posicionei a minha fita métrica de acordo com a distância da margem de costura que eu determinei, que é 2 centímetros. E como que a gente avalia isso? A gente aprendeu que a margem de costura é a distância entre a linha de costura, onde a máquina faz a costura, e o final do meu tecido. Então eu preciso encontrar aqui um ponto de referência, que é aonde a agulha bate. Então eu coloco aqui, olha, na direção da minha agulha a fita e posiciono 2 centímetros para fora, bem aqui onde se encontra essas marcações. Então a minha marcação de 2 centímetros veio aqui no meu quarto risquinho. É nesse quarto risquinho que eu vou posicionar o final do meu tecido. A gente tem 2 pontos: o ponto onde a costura vai bater e o final do meu tecido, que é a margem. Agora é a hora de você posicionar o seu tecido. Então nós encontramos a margem de 2 centímetros aqui na minha máquina, você precisa medir na sua, no meu quarto risquinho. Então eu vou posicionar a margem do meu tecido, a beiradinha dele, bem rente, bem em cima ao meu quarto risquinho. Ó, viu só? Então aqui tá aqui tá o finalzinho do meu tecido, bem em cima do meu risquinho de 2 centímetros. Agora, qual que é o segredo para você manter essa costura bem retinha, com 2 centímetros de margem, conforme você determinou aí na sua casa? Muita gente, principalmente quem tá começando na costura, acha que precisa ficar olhando o tempo todo para a agulha. No caso anterior, onde a gente tem uma linha marcada, pré-determinada aqui no tecido, pode ser olhando para a agulha, sim, é legal. Mas no caso onde não tem nenhum tipo de marcação, o segredo é manter o ponto de referência. Então o nosso ponto de referência é o finalzinho do tecido. Então você vai ficar olhando aqui para o tecido, para o seu quarto risquinho, na sua margem aí de 2 centímetros, e controlar para que não saia dessa referência. Então vamos lá, vamos começar a costurar. Fiquem olhando para cá, ó, para vocês verem que não vai sair
da margem determinada. E a mesma coisa com relação ao pedal, você pode ir mais rápido ou mais devagar. Nesse caso eu recomendo ir ainda mais devagar para você se concentrar aqui no ponto. Sem olhar para a agulha, olha para a margem. E tá aqui o resultado. Esse lado eu risquei com giz e esse eu usei apenas a marcação da minha máquina de costura. Olha como que a costura ficou bem retinha com a margem que a gente determinou de 2 centímetros. Então o segredo, não esquece, o segredo para fazer esse tipo de costura que você não risca no tecido é você não olhar para a agulha. Você precisa olhar para o ponto de referência. Se mesmo assim, com essas dicas importantes, você ainda não conseguir fazer uma costura reta, a dica para você é treinamento. Se você não tiver um retalho como esse aqui, que eu fiz essas 2 margens de costura, você pode pegar uma folha de papel em branco e riscar nela costuras de 1 centímetro, 2 centímetros, do jeito que você achar melhor e passar aqui na sua máquina de costura. Não precisa nem de linha, porque a agulha vai furar e você vai conseguir ver perfeitamente aonde você está errando. Ali, nesse tipo de treinamento, você vai conseguir controlar melhor o seu pé, você vai ter mais controle sobre a máquina e conseguir entender o que é uma costura reta. Gostou desse vídeo? Tá pronta para fazer a sua costura reta? Me conta aqui embaixo como que vai ser o seu teste. Eu tô aguardando a sua resposta. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez e até a próxima!